Olha, e para falar mais sobre esse assunto que é tão polêmico e ao mesmo tempo tão importante, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o doutor Frederico Afonso, ele que é professor de Direito. Boa noite, doutor Frederico Afonso. É sempre um grande prazer recebê-lo aqui no Jornal das 18h30. Boa noite, Kleber. Boa noite à nossa audiência. E, doutor, primeiro eu peço que o senhor explique para o nosso telespectador a questão jurídica desse problema. Nessa briga entre os poderes, qual decisão vai prevalecer? Kleber, eu vou pegar justamente a sua palavra, a questão da briga, algo que não poderia acontecer. A nossa Constituição Federal, logo no seu início, no título 1, ali no artigo 2º, fala da separação de poderes, quando na verdade são separação de competências, mas determina uma convivência harmônica entre os poderes. O que acontece? Há uma briga hoje justamente entre o Planalto e o Congresso. E o que aconteceu? Acabou por judicializar a política. Isso é muito ruim. Claro, há o livre princípio de acesso ao poder judiciário, respeitadas aí os requisitos básicos daquela determinada ação. Mas é uma ação complexa. Por que eu digo isso? Tendo em vista que ela foi tramitada pelo Congresso Nacional, ela teve uma questão de medida provisória, ou seja, pautada pelo próprio Executivo, e o próprio Executivo agora vem apontar uma questão de inconstitucionalidade. Vai prevalecer a vontade do Supremo, porque ele é o Supremo e é a palavra final. Mas falta diálogo quando você vai judicializando a política a todo momento. Gera esta instabilidade governamental. Então, agora vamos falar da parte política. A crise entre o Planalto e o Congresso ficou ainda mais acirrada com a entrada do Judiciário. Como isso pode afetar o governo Lula? E agora eu pego uma palavra do presidente do Senado, que é advogado criminalista, conhece bem da pauta, quando ele fala que foi tomado de surpresa, ou seja, não há diálogo, né? O próprio presidente Lula, essa semana, cobrou aí de uma forma muito deselegante seu ministro da Fazenda, dizendo que ele deveria parar um pouco de ler os livros e conversar um pouco mais. E o presidente da Câmara dos Deputados já apontou uma falta de competência do ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha. Há um conflito, ele não é aparente, isso é muito ruim, porque quem dita as regras, quem tem as chamadas pautas bombas, quem controla uma série de questões, principalmente envolvendo essa questão do orçamento, né? O Planalto conseguiu derrubar a sessão em conjunto do Congresso essa semana, que analisaria a possível derrubada dos vetos, mas foi uma vitória parcial. 7 de maio os vetos voltam e o Planalto está perdendo a cada dia que passa, e quem perde com isso é a sociedade. Tá certo, então. Nós acabamos de conversar com o doutor Frederico Afonso, que é professor de Direito. Doutor, muito obrigado pela sua participação e principalmente por simplificar uma questão tão complexa e ajudar aí no entendimento do nosso telespectador, doutor. Kleber, obrigado, boa noite, bom jornal. Grande abraço.